Você sabe que o dólar é uma anti-ação, certo? Vinícius, eu tô acompanhando agora, eu não sei exatamente como assim, o que é anti-ação, por que o dólar é uma anti-ação? O que acontece? Se você conhece a minha trajetória, a minha jornada de investimento, você vai saber que a primeira vez que eu fui lá investir em ações por conta própria, eu me deparei com uma triste realidade que é a que a maioria das pessoas passa. Eu perdi 35% do meu dinheiro em apenas 2 meses. E tudo que eu refletia, eu pensava era, meu Deus, como assim? O que eu fiz de tão errado para perder 35% do meu dinheiro em 2 meses? E aí eu fui investigar, fui buscar o que é que estava acontecendo ali, se eu tinha feito algo errado, e eu vi que várias ações estavam caindo mais ou menos isso nos últimos 2 meses. Eu fiquei um pouco mais aliviado, não era só aquelas que eu tinha escolhido. Só que eu fui estudar ainda mais e eu vi que isso não era algo que estava acontecendo há 2 meses, era algo que estava acontecendo há 6 anos. As ações estavam em queda durante 6 anos, certo? E até a ação que eu tinha escolhido não tinha sido aquela que tinha tido a pior rentabilidade, tinha outras piores nesse período de tempo. Só que o que me encucava era, será que os grandes investidores ficam 6 anos perdendo dinheiro, simplesmente indo lá e tendo sangue frio de não, estou perdendo metade do meu patrimônio? Será que uma pessoa com 100 bilhões na mão toparia perder 50 bilhões? Não encaixava na minha cabeça. Até que eu estudei pra caramba, eu não vou contar com muitos detalhes aqui, eu tenho uma live só sobre isso, depois eu posso até deixar na descrição desse vídeo, mostrando toda a minha jornada até eu chegar ao método investidor sempre alto. Mas nessa jornada de aprendizado, eu conheci investimentos que se comportam de forma oposta às ações. Um desses investimentos é o dólar. Isso basicamente é uma anti-ação, tá? Uma anti-ação é um investimento que se valoriza quando as ações caem. Vinícius, me dá um exemplo disso? Te dou, tá? Vou pegar um momento de crise aqui, vou te mostrar rapidamente na tela para você entender por que o dólar é uma anti-ação, já que a gente está falando sobre ele nesse dia de hoje, tá? Então, olha só, eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador, eu vou compartilhar agora e vai ficar para você claro como água o porquê que o dólar é uma anti-ação. Olha só, aqui na minha tela eu estou te mostrando o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? É um índice, é como se fosse o termômetro das ações brasileiras. É um índice que calcula a rentabilidade média das ações aqui no Brasil, tá? Então, quando essa linha azul está indo para baixo, significa que em média as ações estão se desvalorizando. Quando essa linha azul está indo para cima, significa que em média os preços das ações estão se valorizando e assim por diante. A gente pode ver que entre 2008 e 2016, as ações acumularam uma queda de, você pode ver no canto inferior direito ali, 46%, certo? O que aconteceu com a anti-ação chamada dólar? Olha como é um espelhinho esse negócio. A gente viu se valorizando nesse mesmo intervalo de tempo, olha aqui, ó, 147%. Você consegue ver bem aqui embaixo da minha imagem. Se a gente para olhar, não, Vinícius, mas isso aconteceu só lá naquele momento. Vamos parar para olhar nesse momento diferente no mundo, para ver se agora, se dessa vez é diferente. Olha o que aconteceu com as ações de 2020 para frente. Agora, olha o que aconteceu com o dólar de 2020 para frente. Você vê a mesma coisa, um espelhinho. Aqui a gente está falando de um prazo de tempo muito curto, a gente está falando de curto prazo, né? Então, deixa eu voltar aqui para eu te explicar uma coisa importante. Por que a gente investe em... Primeiro, por que o dólar tem esse comportamento que parece um espelho em relação às ações? Basicamente porque, talvez você saiba, até vou deixar na tela para isso ficar na sua frente e você conseguir enxergar. O que acontece? Talvez você saiba, talvez não, mas a metade de todo o dinheiro investido em ações aqui no Brasil é de investidores estrangeiros, certo? Esse número sempre ficou oscilando ali entre 45% e 55%, tá? Atualmente, pelos últimos dados do fim do ano passado da nossa Bolsa de Valores, da B3, está em 50,2% de investidores estrangeiros. Então, o que acontece? Quando os investidores estrangeiros vão comprar ações, o que faz o preço de uma ação subir? É um forte volume de compras. É a mesma coisa que você pensar num apartamento. Poxa, tem um apartamento à venda e 10 pessoas querendo comprar aquele apartamento. É lógico que o preço daquele apartamento vai subir. O dono do apartamento ele tem 10 pessoas querendo, então ele vai começar a aumentar o preço, o que pagar o maior preço leva. Com as ações, com qualquer outro investimento é assim. Então, muita gente querendo comprar ações, o preço das ações vai para cima. Só que metade do dinheiro investido em ações aqui no Brasil é de investidores estrangeiros, certo? Então, eles entram com dólares na nossa economia, certo? Entrou com dólares na nossa economia, o dólar fica mais abundante. Desde 1999, a gente segue o regime de câmbio flutuante. Quanto mais dólar tem em circulação na economia, menos ele vale.
Quando sai dólares da nossa economia, ou seja, o dólar está mais escasso, mais difícil de ser encontrado, ele passa a valer mais. Então foca comigo. Quando entra dólares na economia de investidores estrangeiros, o dólar acaba caindo, porque ele fica mais abundante, é mais fácil de ser encontrado. Certo? Esse dinheiro vai migrar para onde? Vai para a renda fixa, com certeza. Vai com fé que vai para a renda fixa. Durante o período de tempo, momento especulativo, pode ir para a renda fixa, não tem problema. Mas de forma estrutural, vai para investimentos com maior potencial de rentabilidade, como investimentos diretos ou, por exemplo, as ações. E a gente vê, por isso, as ações se valorizando. Então, por exemplo, se eu te mostrar aqui, ó, este aqui era um momento em que estava entrando muito dólar na economia. Você pode ver que a cotação do dólar está em queda. Certo? Está se desvalorizando a cotação do dólar. E estava entrando dólar na economia para fazer o quê? Para comprar ações. As ações estavam subindo. Durante esse período de tempo, ficou um pouco entrava, um pouco saía, ficou meio no 0 a 0. E aqui você conseguiu ver novamente. Você conseguiu ver o quê? O dólar saindo da nossa economia, certo? E saindo de onde? De onde é que tiraram esses dólares para tirar da economia? Uma grande parte desses dólares foi justamente venda de ações. O investidor estrangeiro vendeu suas ações. Um monte de gente querendo vender alguma coisa, o preço daquilo vai cair, porque é algo que ninguém quer, então aquilo vale menos. O preço vai caindo das ações e o dólar vai saindo do país e vai cada vez ficando com um preço maior. E o que é legal da relação entre as ações e as anti-ações é que a gente vê que no longo prazo não fica falando em dias, em semanas, em meses, porque não faz sentido você analisar a curto prazo na Bolsa de Valores. No curto prazo é tudo especulativo. Quando você olha um horizonte de longo prazo, a partir de 5 anos, você consegue enxergar claramente que as anti-ações se valorizam muito mais que a queda das ações quando elas caem. Dá uma olhada aqui, vou te mostrar um episódio aqui. Por exemplo, enquanto as ações caíam 46%, 48% aproximadamente, a gente não precisa ser tão exato aqui, essa anti-ação aqui se valorizava 151%, por exemplo. Por que isso aqui aconteceu? Foi só nesse período que aconteceu? Não. Vamos pegar aqui, entre 2000 e... Vamos pegar aqui, entre 2000 e 2002. O que aconteceu? Ações caíram 53%. O que aconteceu com essa anti-ação aqui? Chegou a se valorizar 138%, certo? Ou seja, sobe muito mais do que a queda daquilo que cai. Por que isso acontece? Até eu vou deixar nesse outro período aqui, O máximo de queda que qualquer investimento pode ter é 100%. Mais do que isso, não tem como cair. Você não pode perder mais do que você investiu se você investe como um investidor sempre em alta, certo? Então, a queda é limitada a 100%. De forma que quando as ações estão se desvalorizando na casa dos 30%, 40%, até fica mais claro da gente ver aqui, de 2008 para frente, quando as ações estão se desvalorizando nessa casa de 30% e 40%, o que acontece? Você pode ver que parece que tem uma barreira nessa faixa, 37% de queda. Por quê? Os investidores veem, caraca, não tem um cenário de melhoria do país, de melhoria do lucro das empresas, só que esse negócio está muito mais barato do que antes. Então, quer saber? Eu vou comprar um pouquinho de ações, porque esse negócio vai valorizar no longo prazo, está muito mais barato do que antes. E aí, os investidores vão lá, compram, o preço sobe um pouco. Aí, se valoriza, daqui a pouco outras pessoas começam a vender, o preço fica lá embaixo de novo e outros investidores compram mais porque estava muito barato, depois cai de novo e outros investidores compram mais, de forma que pode romper em alguma hora ou outra. Mas você enxerga que tem uma certa etapa que a partir dali não cai muito mais, porque o máximo que pode cair é 100%. Então quando cai 30%, 40%, 50%, poxa, os investidores começam a olhar. Isso aqui pode ser uma oportunidade para o longo prazo. Então existe um certo freio para as quedas. O máximo de queda que a gente tem em qualquer investimento é 100%. Agora, o máximo de alta não existe. Então, você pode ver que aqui, nas quedas de um investimento, aqui estou te mostrando das ações, ela cai e volta, cai e volta, cai e volta, e fica nessa, digamos, nessa lenga-lenga. Por quê? Não tem mais muito espaço para baixo, embora possa cair mais. Quando eu olho, por exemplo, a anti-ação que está se valorizando, eu vejo que ela sobe indefinidamente e não olha para trás. Porque não existe um máximo de alta, não existe um freio. E isso vale para o contrário também. Quando as anti-ações estão em queda, vamos pegar no período anterior aqui, um período em que as ações se valorizaram pra caramba, certo? Se valorizaram pra caramba, subiu sem freio, com leves oscilações. Agora, a anti-ação, ela passou por um momento de queda e ficou por ali, depois teve mais uma queda e ficou por ali, teve mais uma queda e ficou por ali, e enquanto o investimento se valorizava 600%,
o outro se desvalorizava 50 e pouquinhos por cento. Então imagina, é horrível se você está perdendo 30, 40, 50%. Agora, se você está perdendo 30 de um lado e ganhando 600 do outro, se você está perdendo 45 de um lado e ganhando 150 do outro, meu Deus, você tem que me explicar como é que você não vai ter bons resultados no longo prazo. Então, essa é a grande importância da gente falar sobre o dólar, tá? Porque o dólar é uma ferramenta que serve como uma anti-ação.